Bem-vindos! Você está no Veterinária Além da Clínica. Meu nome é Mariana, eu sou médica veterinária e vim aqui mostrar uma nova visão da medicina veterinária para vocês. Bom, hoje é um vídeo introdutório sobre do que se trata a medicina veterinária, como que surgiu a veterinária, como que se tornou uma ciência que hoje é tão importante na nossa sociedade humana. A medicina veterinária, ela surgiu quando o homem primitivo, cerca de 12, 14 mil anos atrás, começou a domesticar animais como cães e bovinos. Em 1890, descobriram no Egito um documento chamado Papiro de Caon, que demonstrava que os primeiros cuidados, tratamentos e prognósticos relativos à saúde animal começaram cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Outros achados arqueológicos, que são o código de Esh-Una, que data de 1900 anos antes de Cristo, e de Hammurabi, de 1700 anos de Cristo, ambos encontrados na região onde pertencia a Babilônia, mencionavam a remuneração de médicos que cuidavam de animais. Já no quarto século antes de Cristo, Aristóteles criou documentos que demonstravam a contribuição da medicina veterinária para a sociedade e assim se deu o nascimento da ciência medicina veterinária. Na Europa, os primeiros achados referentes à medicina veterinária foram aqueles datados de aproximadamente século VI a.C. na Grécia. Nesse país havia cargos públicos destinados a pessoas que cuidavam dos animais. Essas pessoas tratavam de cavalos e também de outras espécies domésticas. Já na Roma Antiga, basicamente no mesmo período da Grécia, os praticantes da clínica que cuidava dos animais se chamavam médicos veterinários. Durante o Império Bizantino, já na era cristã, foi identificado um tratado, uma enciclopédia chamado Hipiátrica, que abordava a criação de animais e as suas doenças, que continha 420 artigos referentes ao tema. Já os primeiros princípios da medicina veterinária foram estabelecidos na Espanha por volta dos anos de 1396 e 1458, que tratava da medicina animal racional. Porém, após 1453, após a conquista de Constantinopla pelos turcos, a medicina veterinária foi deixada de lado porque a igreja considerava que era um pecado você cuidar do corpo, especialmente corpos que não eram humanos. A partir do século XVI, surgiram as primeiras clínicas veterinárias, que foi também quando surgiram novos tratados sobre doenças dos animais. No século XVIII, no final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, havia centros de formação profissionais que careciam de base científica. Os profissionais da medicina veterinária não tinham preparo necessário para cuidar dos animais, que eram tratados então com descaso, à margem da sociedade. Na Inglaterra, era muito comum que os médicos cirurgiões humanos fossem para o interior para poderem atender os animais daqueles locais. Então, eles se transformavam em grandes médicos dos animais. Finalmente, a medicina veterinária se tornou uma profissão científica lá em 1761, quando um senhor chamado Claude Bourgelat, que era um advogado e amante de cavalos, influenciou o rei Luís XV a criar a primeira escola de veterinária que surgiu no mundo, que foi em Lyon, lá na França. Ou seja, foi ali o berço da medicina veterinária. No final do século XVIII, já eram 19 as escolas veterinárias na Europa, na Áustria, na Itália, Dinamarca e Alemanha. Várias foram as contribuições, as invenções dos médicos veterinários para a medicina atual, tanto medicina humana quanto medicina veterinária, inclusive a criação da seringa intradérmica e de toxoides contra doenças assim como tétano e difteria. No Brasil, a veterinária demorou um tempo a mais para chegar, como medicina veterinária propriamente dita.
Com a chegada da família real portuguesa no Brasil no início do século XIX, diversos foram os avanços científicos para o nosso país. Antes da chegada da família portuguesa, não existiam no Brasil bibliotecas, museus, nem escolas de ensino superior. Então, em 1815, foi fundada a primeira escola de medicina. Em 1827, a primeira escola de direito no Brasil. As ciências agrárias, por mais que despertassem interesse em Dom Pedro II, não haviam ainda escolas, não haviam locais para serem estudados no Brasil. Então, Dom Pedro, em 1875, foi até a França, onde conheceu a Escola de Veterinária de Alfort, e ele se impressionou com a instituição. Dessa forma, um dos seus projetos foi planejar a instituição de uma escola de veterinária no Brasil. Em 1910, a Escola de Veterinária do Exército foi fundada através do Decreto 2232 de 6 de janeiro. E depois, em 20 de outubro de 1910, foi decretado o documento 8319, que criou a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. A pecuária e a exportação de produtos agropecuários sempre foi muito importante para o desenvolvimento do nosso país, e foi isso que incentivou a criação de mais escolas de veterinária no país. No mesmo ano em que foram criadas as duas primeiras escolas de veterinária, foi também decretado um documento 7945, que determinava as normas de abatedouros e frigoríficos destinados à alimentação humana. Já a medicina veterinária foi regulamentada em 1910 por Nilo Peçanha, com apoio do então ministro da Agricultura, Rodolfo Nogueira de Rocha Miranda, através da instituição do Decreto 8.331 de 1910, que disciplinava as ações dos médicos veterinários por todo o território nacional. Em 1911, foi criada mais uma escola de medicina veterinária em Olinda, no Pernambuco. E as primeiras turmas de médicos veterinários se formaram no ano de 1917. A primeira mulher que se formou médica veterinária no Brasil foi a doutora Nair Eugênia Lobo, em 1929, pela Escola Superior de Agricultura e Veterinária, que hoje é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A medicina veterinária teve como forte característica a participação e formatura majoritária de homens durante grande parte do tempo. Porém, em 2019, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais demonstrou que dos médicos veterinários inscritos na instituição, 45% eram mulheres. Já no contexto nacional, dentre 128.821 médicos veterinários, 50,8% dos profissionais são mulheres, o que perfaz um total aí de 65.537 médicas veterinárias no país. Em 2009, esse número era muito inferior, sendo apenas 26.909 veterinárias. Em relação ao papel que os animais desempenham atualmente na nossa vida, a medicina veterinária e o mercado pet são hoje extremamente relevantes, já que são fundamentais na manutenção da saúde de cães, gatos e até na manutenção da nossa economia. Porém, a medicina veterinária vai muito além da clínica. E o intuito desse canal é mostrar uma outra perspectiva dessa profissão. Eu trarei os temas que mexem com os nossos sentimentos mais profundos e que normalmente são temas invisíveis para a maioria das pessoas, que imaginam que a profissão se trata apenas de algo lindo e fofo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê like e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreva e vamos para o nosso próximo vídeo. Até mais!